Replicantes amigos, vocês estão bem? Se alimentando direitinho? E como é que tá a expectativa para a estreia do filme de Branca de Neve? Uma bosta! O Réplica Dark também está super empolgado para assistir a esse clássico dos irmãos Grimm de 1937 na versão atual em tempos de lacração na terra de Mickey Mouse. Mas esquece um pouco agora Branca de Neve e foca no anão. Então você é o anão mais famoso de Hollywood porque você fez Game of Thrones. Daí você vê os estúdios Disney produzir uma história que tem anões no título e faz a alegria de 7 destes representantes da comunidade de pessoas que tem nanismo e você fica de fora. Daí você começa a declarar que o filme reforça os estereótipos das pessoas que têm nanismo, usando aquela linguagem lacradora do capacitismo e coisa e tal. Sua palavra tem força nas entrevistas, na internet, afinal de contas você é o fodão e ninguém duvida disso. Daí, durante a produção do filme, a Disney anuncia que vai dispensar os atores que possuem nanismo por causa da sua pressão. Então você pode tomar a sua taça de vinho tranquilo, sabendo que você é um Lannister e acabou de sabotar 7 empregos só para não ter concorrência. Então, para quem acredita que a lacração no mundo está diminuindo, nós vamos analisar aqui o filme Branca de Neve sob essa ótica nanica, sem perder muito tempo, porque a estreia do filme é hoje, 20 de março. Então, bora pro vídeo. Para homenagear a noite em que eu nasci, meu pai me deu o nome Branca de Neve. A lacração já começa aqui na primeira cena do trailer oficial do filme, onde Branca de Neve justifica que seu nome foi dado devido a ela ter nascido no meio de uma nevasca. Mas no conto de fadas original, a pequena princesa alemã nasceu branca como a neve, com os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos negros como o ébano. Descrição que não bate muito bem com as características físicas da atriz Rachel Zegler. Para nós aqui do Brasa, até bate, porque essa atriz, que é uma colombiana de ascensão holandesa, passaria batido como Branca de Neve fantasiada nos bloquinhos de carnaval do Rio de Janeiro. Mas para o americano comum, há uma grande diferença entre a fotografia de Rachel Zegler e uma alemã puro sangue. Afinal de contas, ela tem o seu talento e canta maravilhosamente bem. Você pra mim foi o sol. Mas para eles é uma latina. E aí a Disney já coloca no pacote da lacrância essa questão racial inclusiva, aliada ao fato de que Rachel Zegler é da turma da Lacrola no nível dessas aí que estão aparecendo na sua telinha. E aí a própria Lacrolândia se confunde em seus conceitos e defesas. Isso aconteceu nesse filme no caso dos anões. E olha que esse tema foi muito explorado aqui no YouTube nos últimos anos, visto que a produção foi demorada e foi muito contaminada por essa lacração doente, que o Réplica Dark, que é um canal de notícias e política com um tom de humor, mas nada especializado em cinema, resolveu falar dessa briga de nanicos também. A estreia do filme é hoje, então a gente vai dar uma surfada. Você assiste o vídeo e se diverte. E aproveita para se inscrever no nosso canal, pô. Deixa um like aí, ó. Vai nos comentários, tranquilão. E aproveitando o fio da meada dessa treta, Branca de Neve foi arquitetado e anunciado, pensado, na onda do sucesso de Mufasa, Rei Leão em 2019. De lá pra cá teve a pandemia e as tretas. E uma delas envolve a participação do ator Peter Dinklage em um podcast onde ele expressa a sua sincera opinião sobre a participação de anões nessa produção. Segundo ele, trazer para os dias atuais a imagem de 7 portadores de nanismo que trabalham em uma mina de mineração e que vivem amontoados em uma casa produzindo cenas caricatas é mais do que uma simples exploração da figura estereotipada do portador de nanismo. Fiquei um pouco surpreso quando eles ficaram muito orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve. Mas você ainda está contando a história de Branca de Neve e os 7 anões. Dê um passo para trás e veja o que você está fazendo. Isso não faz sentido para mim. Você é progressista de certa forma, mas ainda está fazendo aquela história invertida sobre 7 anões vivendo juntos em uma caverna. O que diabos vocês estão fazendo? Aí é treta, porque enquanto ele declarava isso, já tinha ator festejando a participação no casting, inclusive anão. Este é da Disney e um dos maiores já lançados desde 1937, certo? E é o mais icônico. Este e Bambi. Então, estar apto a fazer meu personagem favorito, o Zangado, me deixou muito emocionado. Bem, você sabe, eu, George e todos os outros, todos nós que interpretamos os 7 anões no set, nós fizemos algo realmente incrível, inclusive musicalmente, e a Rachel Zegler simplesmente arrasou.
Ela é tão maravilhosa que quando ela canta, ela faz você realmente cair direto na história. E você simplesmente esquece de qualquer coisa que esteja acontecendo. E para a tristeza dos pequenos atores, Peter Dinklage bateu tão forte numa causa importante e cara para a Lacrolândia que a Disney logo resolveu se pronunciar com isso aqui. Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos adotando uma abordagem diferente com esses 7 personagens. E temos consultado membros da comunidade de anões. Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme avança para a produção após um longo período de desenvolvimento. Isso, na verdade, foi um tapa na carreira desses atores que jamais verão suas atuações nesse filme. Calada, Robinho! Dylan Post rebateu a ajuda do pequeno grande ator de Game of Thrones com essas palavras aqui. Ele está tirando o emprego da nossa comunidade, que já são poucos e com um grande intervalo. Isso é... Nós estamos vivendo numa sociedade em tempos de lacração e progresso, e eu entendo até certo ponto. Mas isso é um conto de fadas, sobre a Branca de Neve e os 7 anões. E um dos focos está nos 7 anões, está no título. Agora, eu pensava que, quando eu crescesse, tudo que eu queria era lutar profissionalmente no WWE. Daí, quando eu fiz 19 anos, eles estavam atrás de alguém para fazer um duende. Alguém da minha estatura, para ser um talento na TV. Nem em 1 milhão de anos, eu conseguiria um trabalho na Wii. Ao lado das estrelas, eu não tenho 1,80 de altura nem 110 quilos. Esse papel de Hornswoggle foi feito para mim. Por 10 anos, eu vivi o sonho da minha infância. Como Hornswoggle, o duende da WWE. Agora, se um anão tem o sonho de ser um ator em um filme da Disney, esse papel foi feito para ele. Aí você vai e joga os papéis. Não só de um, mas de 7 atores. No lixo, porque na sua cabeça você acha que temos que progredir. Isso é muito estúpido, é muita burrice. Na verdade, você está fazendo mais mal do que bem para a comunidade. E aí dizer que eles são um bando de Neandertals que moram em cavernas? Não. Eles vivem numa cabana. Lembre-se disso, cercados de pedras preciosas. Então eles eram hippies e eram da classe trabalhadora. É ridículo. Ou ele não pesquisou direito, ou então ele tá de sacanagem. E aí a coisa só escalou para pior, porque a Disney dispensou os atores de baixa estatura, colocou os anões em CGI e, para fazer uma média, abriu vaga para atores representantes de minorias, numa espécie de sistema de cotas onde uma vaga é do anão. E para liderar essa galera, o que seria o príncipe da história original vai ser um plebeu ladrão que rouba para fazer justiça contra um reino injusto do mal. A produção do filme deixou vazar algumas imagens nesse sentido. Agora, se isso foi um blefe para promover o filme e somar essas polêmicas, aquelas que você já conhece, entre Rachel Zegler e Gal Gadot, tudo aquilo que você acompanhou nesses anos todos para chegar até aqui, isso eu não sei. Vou saber daqui a pouco, porque tô fechando esse vídeo e tô partindo pro cinema. Quem sabe eu volte amanhã com muitos spoilers e com a minha opinião sobre o filme. Então fica aqui com a gente no Réplica Dark e não esquece de deixar o seu comentário sobre essas polêmicas. Vejo você no próximo vídeo.